Olá, eu sou a Maria Rita Filgueira, acadêmica de medicina do terceiro período, e juntamente com os demais integrantes do M8, vamos apresentar uma revisão integrativa de literatura sobre os fatores de risco, prevenção e os principais aspectos semiológicos da depressão pós-parto no Brasil. Esses são os demais integrantes do M8. A depressão pós-parto representa um transtorno mental de alta recorrência que acomete predominantemente mulheres em países com menores índices de desenvolvimento. Interferem não somente no vínculo e na integridade do binômio mãe-filho, como também no desenvolvimento psicomotor e socioemocional da criança, indiretamente atingida por esse quadro. A mulher é vista como mais vulnerável ao risco de desenvolvimento de quadros depressivos em relação aos homens, uma vez que as diferentes fases da vida, elucidadas pelo período gravídico puerperal, evocam uma série de mudanças físicas, emocionais e hormonais referentes à responsabilidade pelo cuidado de seus filhos. Além disso, essa disfunção promove consequências diretas na vida da mãe e do filho relacionadas a eventos nocivos, como a descontinuação da amamentação, que é um fator imprescindível para a saúde individual e coletiva, representando a melhor alternativa de dieta alimentar para o bebê, tanto do ponto de vista econômico, quanto pelo alto valor nutricional e protetor para a sobrevivência do recém-nascido. Eu sou Gustavo Arantes e vou dar continuidade à apresentação, apresentando para vocês a metodologia da nossa pesquisa. A metodologia escolhida foi uma revisão integrativa, que, segundo Mendes, percorre 6 etapas principais. A primeira sendo a identificação de um tema e uma questão norteadora, que no nosso caso foi a depressão pós-parto, quais são os principais fatores de risco, aspectos semiológicos e profiláticos relativos a esse transtorno. Com isso, a gente conseguiu definir os descritores como depressão, período pós-parto, atenção primária à saúde, prevenção e sinais e sintomas. E com isso também conseguimos definir o critério de inclusão, que foram artigos originais compreendidos dentro do período de 2011 a 2021. A partir disso, nós utilizamos a base de dados Cielo, BVS e Google Acadêmico e obtivemos 24 artigos no total, aplicando os critérios de exclusão de domínio público e aqueles que apenas tangenciavam os objetivos, nós conseguimos obter um total de 22 artigos e partimos para as outras etapas, que são categorização dos estudos, avaliação desses estudos, interpretação e a síntese desses estudos. Meu nome é Rafaela e nesse momento eu vou apresentar um pouco dos resultados que nós obtivemos diante de todos os estudos que foram analisados ao longo desse trabalho. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a prevalência da natureza dos estudos que foram selecionados. A natureza mais prevalente que nós observamos foi justamente os estudos de natureza quantitativa, pois, quanto ao tipo de desenho que foi mais evidente ao longo de todos esses trabalhos, nós observamos os desenhos transversais, descritivos, observacionais e epidemiológicos. Quanto ao período de publicação que nós observamos com a maior frequência, em um recorte entre 2017 e 2021, quanto ao idioma prevalente, em português e inglês, e em relação ao perfil, o perfil profissional dos autores que foram envolvidos nesse trabalho, nós temos principalmente aquelas pessoas que são formadas na área da medicina, da enfermagem e da psicologia. É importante que a gente destaque como os principais fatores de riscos uma lista extremamente pontual de ocorrências gravídicas atuais ou pregressas, gestação não planejada, o histórico de doença psíquica, como por exemplo transtornos de ansiedade, de depressão, experiências traumáticas relativas ao parto atual ou um parto pregresso, histórico de abuso físico, sexual, redes de apoio e suporte social precários ou ausentes de alguma forma, situações, condições de drogadição de uma forma geral e de tabagismo, e por último, seriam justamente as condições socioeconômicas desfavoráveis. A gente pode observar ao longo dos estudos a forte interferência de alguns preceitos de caráter fisiológico, como é o caso das alterações e oscilações hormonais, que vão envolver níveis de hormônios e substâncias, como é o caso da progesterona, do estrogênio e da própria prolactina, que são componentes responsáveis por participar da modulação dos sistemas serotoninérgicos e noradrenérgicos, que podem, à medida que são submetidos a certos abalos, eles podem aumentar a vulnerabilidade da gestante. Último detalhe, nós temos justamente o fator etário, que é um fator que demonstra uma relevância tremenda diante de todos os estudos que foram observados, com idade abaixo de 14 anos. Nessas pessoas, nessas mulheres, nós vamos observar o surgimento de uma condição extremamente propícia a essa doença, já que nós podemos notar o estabelecimento de exigências relacionadas à aquisição de novos papéis de cuidado, de responsabilidade, e, além disso, nós vamos observar uma série de preocupações que vão ser desencadeadas pela falta de estabilidade financeira ainda nessa fase muito precoce da vida, a escassez de maturidade afetiva e a desenvoltura precária nos relacionamentos, que vão ser aspectos que vão afetar negativamente a estrutura psíquica daquela nova mãe. E, por outro lado, nós temos aquelas mães que possuem idade acima de 35 anos. No caso dessas pessoas, nós vamos observar que o sofrimento e o estresse diante da presença do julgamento em relação à maternidade tardia vai também impactar de forma negativa e vai propiciar
Igualmente, se não de forma pior. No que tange à sintomatologia, nós conseguimos observar nos 22 artigos analisados a presença de uma tríade de sintomas, os sintomas psicoemocionais, os físicos e os que vão afetar diretamente a relação binômio mãe e filho. Com isso, os sintomas psicoemocionais eles vão abranger o humor, pensamentos obsessivos, dificuldade de concentração, experimentar prazer nas atividades diárias, que vão culminar em uma queda de desempenho nas atividades diárias da mulher. Com isso, também temos os físicos, que vão englobar principalmente os sintomas cardiovasculares e respiratórios, incluindo a hiperventilação, a palpitação, dores no peito, dor de cabeça, falta de energia e também falta de sensibilidade. Com isso, esses sintomas vão afetar diretamente a relação mãe e filho, que vão incluir a rejeição, negligência, agressividade, hostilidade, dominar e apresentar maiores casos de abuso, violência ou um desenvolvimento e crescimento insuficiente dessa criança. Além disso, conseguimos observar a utilização em larga escala da escala de depressão pós-parto de Edimburgo, que foi considerada uma metodologia-chave para a identificação de sinais e sintomas, sobretudo os sinais e sintomas emocionais e cognitivos. Portanto, essa escala vai abordar as alterações de sono, de apetite, fadiga, irritabilidade e redução de libido. Os principais fatores de prevenção dessa doença é o maior nível de escolaridade, a resiliência com o companheiro, o planejamento familiar e justamente o suporte oferecido pela equipe de saúde nos processos de internação, de acompanhamento, de um modo geral. E ainda dentro do cenário desses fatores protetivos, nós temos a atuação da atenção básica na figura da assistência pré-natal, com a finalidade de atuar como uma ferramenta de rastreio da doença, como algo que vai funcionar de extrema relevância para facilitar a identificação precoce dessa doença e poder oferecer tratamentos, fornecer o acompanhamento adequado e evitar desfechos mais dramáticos. Em segundo lugar, nós temos o pré-natal psicológico, que é o PNP, que é uma nova abordagem, ainda inserida já dentro do contexto do acompanhamento pré-natal, e é caracterizada pela ênfase nos aspectos psíquicos e psicoemocionais do período gravídico. Em termos de atuação, nós sabemos que o PNP ele vai se tratar de uma abordagem de questões sobre o projeto da maternidade, da parentalidade, sobre questões diárias, culturais, geracionais, relacionadas à internação, aos meios e às preocupações que frequentemente acometem as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Temos o objetivo, que seria justamente a de prestação de um amparo multiprofissional, um acolhimento psicológico e uma maior humanização do processo gestacional, de forma a propiciar o empoderamento das participantes e o fortalecimento da rede social. Meu nome é Carlos Eduardo e eu vou dar sequência apresentando um pouco da discussão. Já entrando na parte dos fatores de risco, levando em conta os estudos abordados, ficou evidente que a depressão pós-parto é a patologia psíquica mais prevalente no período puerperal, sendo ela caracterizada como um problema nacional de saúde pública. Ao analisar os artigos categorizados, o parto cesáreo ele foi colocado como um dos principais fatores de risco na maioria deles, principalmente por ocorrer de forma inesperada, gerando uma sobrecarga psicológica na mulher. Em contrapartida, a literatura também apresentou o parto normal com experiência traumática como um fator de risco pertinente para a depressão pós-parto. Isso nos leva à conclusão que o principal aspecto que torna o modo de parto um fator de risco é a sua experiência traumática. A depressão pós-parto é um problema que afeta tanto a paciente quanto a família, sendo que o relacionamento conflituoso, familiar e conjugal podem ser causas importantes da depressão pós-parto. Então, dessa forma, é importante compreender que a qualidade do relacionamento do casal e da família influencia bem o desenvolvimento de depressão no futuro. Um fator de risco importante encontrado na literatura, que não é explicitamente citado nos artigos selecionados para revisão, é a doença neonatal. Então, dessa forma, na literatura, traz que o baixo peso ao nascer e o índice de Apgar na criança são fatores de risco para a depressão pós-parto, já que ambos podem estar relacionados a alguns distúrbios no estado neonatal, defeitos congênitos, doenças ou outras anormalidades. Então, dessa forma, a doença de forma geral no recém-nascido é um enorme motivo de estresse e preocupação para a mãe, podendo levar a transtornos depressivos no pós-parto. Ademais, foi encontrado nos artigos categorizados que o uso de álcool, tabagismo, drogadição de forma geral são fatores de risco também. E isso corrobora com outros achados na literatura, visto que podem levar a doenças neonatais e também a conflitos de convivência ou vulnerabilidades sociais e psicológicas. Entrando já na parte de sintomatologia, é importante entender que existem obstáculos para a realização do diagnóstico da depressão pós-parto e também dificuldades na escolha da metodologia. Sendo assim, a escala de Edimburgo é adotada para possível diagnóstico, sendo ela um sistema de autoavaliação composto por itens referentes aos sintomas depressivos frequentemente presentes no puerpério. Cerca de 60% dos estudos pregressos analisados utilizaram a escala de Edimburgo.
No entanto, a literatura traz que os profissionais da estratégia de saúde da família, que possuem vivência com mulheres potencialmente com risco para depressão pós-parto, relataram algumas dificuldades na identificação, prevenção ou em intervenção precoce, uma vez que eles afirmam desconhecer as metodologias de rastreamento e existem versões limitadas diante da depressão puerperal. E isso reforça o desconhecimento de metodologias eficientes. O transtorno depressivo maior é o principal evento representante dos transtornos depressivos, que vai remeter a um indivíduo triste, sem energia perante as suas atividades diárias, levando a um estado patológico psíquico que, consequentemente, altera a capacidade funcional, sobretudo ao promover alterações cognitivas e somáticas. A depressão pós-parto ela é referida como um episódio depressivo maior de intensidade variável, cuja principal característica reside na expressão de dois sintomas principais, que é a alteração de humor e perda de interesse ou prazer, que são utilizados como critério para diagnóstico em conjunto de outros 5 sintomas, que são englobados dentro de alterações cognitivas, afetivas e físicas. Eu sou a Isadora e, dando continuidade, a partir da análise dos resultados, foi possível fazer uma categorização dos sintomas prevalentes, dividindo-os em cognitivo, emocional e físico. Em relação aos sintomas cognitivos, os autores Meira, Mateus e Matos destacaram as alterações de humor. Os autores Arraes e Greinert evidenciaram a dificuldade em vivenciar o prazer da nova vida como mãe e o sentimento de ambivalência afetiva, ansiedade nos cuidados e menos efetividade na rotina diária, bem como a dualidade entre tristeza e alegria. Os autores Gomes e Costa apresentaram como sintomas principais para diagnosticar um episódio de transtorno de depressão maior o humor deprimido associado à perda de interesse ou prazer, comprovando a relação negativa entre depressão pós-parto e o sistema funcional cognitivo da puérpera. Segundo Remno e Rocha, o período puerperal fisiológico pode ter manifestações cognitivas que podem facilmente serem confundidos com um episódio de depressão pós-parto. E segundo os autores Hartmann, Lima, Araújo e Del Osbel, para que essa confusão não aconteça, é preciso observar os sintomas cognitivos durante o terceiro trimestre de gestação, bem como história pregressa de transtornos psiquiátricos associado a transtornos alimentares. Os sintomas emocionais trataram a prevalência do blues puerperal. Insegurança financeira, acrescido a esses, ainda elencam-se o desespero, cansaço, medo, impaciência, ansiedade e angústia, vulnerabilidade, a necessidade de amparo, acolhimento, irritabilidade, frustração, culpa, ideias e opiniões obsessivas e supervalorizadas, além da tendência ao suicídio, ainda relataram sentimentos de perda e outros. Em relação aos sintomas físicos, destaca-se as alterações no sono, alterações no apetite, diminuição da libido, dificuldade na amamentação e o que se intensifica com o consumo de substâncias ilícitas. Em relação aos fatores de proteção, eventos multifatoriais conferem oportunidades de evitar o desenvolvimento da depressão pós-parto, como gestação em maioridade, maior nível de escolaridade e estabelecimento de uma rede de apoio fortalecida e presente. Em relação à atuação da atenção básica, como uma oportunidade de rastreamento da depressão pós-parto e como uma forma de reconhecer os fatores de risco e de proporção de amparo multiprofissional, acolhimento e minimização dos impactos da doença. O pré-natal psicológico é definido como um conceito em atendimento perinatal inserido dentro da rotina de acolhimento habitual de acompanhamento, a finalidade de evocar uma base mais holística e humana do processo gestacional, proporcionando o empoderamento das participantes e o fortalecimento da rede social. A escala de depressão pós-parto de Edimburgo de compreender e detectar o estado de maior vulnerabilidade psíquico da gestante. Eu sou a Gabriela Moraes. Em consonância com os artigos revisados, concluímos que a depressão puerperal é uma doença de alta prevalência e nacionalmente acomete cerca de 20% das mulheres no puerpério. Sim, é importante ressaltar que, em comum com a literatura analisada, os principais fatores de risco dessa doença são enfatizados pela experiência traumática de uma gestação anterior, histórico de psicose, condições socioeconômicas desfavoráveis, sociais instáveis e tipo de parto. Já em relação aos sintomas recorrentes discutidos, podemos subdividi-los em alterações emocionais, cognitivas e físicas, como blues puerperal, irritabilidade e desânimo, dentre outros. E por fim, os fatores de prevenção sinalizam a importância do acompanhamento psicológico durante o pré-natal, a fim de humanizar a gestação, o parto e fortalecer a parentalidade e a rede de apoio social. Em suma, é imprescindível a promoção de investimentos em estudos e pesquisas para que haja ascensão no conhecimento, compreensão e resolutividade acerca da depressão pós-parto no Brasil e no mundo. Quero cumprimentar e agradecer em nome de todos os participantes do grupo a banca avaliadora pela oportunidade e disponibilidade. Agradecer a nossa orientadora Carla Guimarães Alves pela atenção, suporte e aprendizado.